Eu amo sua irmã há 8 anos. Caleb disse isso na frente de todo mundo, e ainda sorriu como se 6 anos ao lado de Mireia não significassem nada. A mulher, de corpo cheio, encarou o noivo. Então, por que você pediu minha mão? Ele deu de ombros. Porque ela nunca me quis. Mireia deu um tapa forte o suficiente para calar a mesa inteira, arrancou o anel de noivado e jogou no peito dele. Um estranho devastadoramente bonito se levantou devagar. Ninguém avisou a ela que aquele era Darius Villano, o chefe de máfia mais temido da cidade, nem porque ele de repente disse, não vá ainda. Mireia foi embora mesmo assim. Ela já tinha percorrido metade do corredor privado do restaurante quando Caleb a alcancou. Mireia, espera. Ela continuou andando. Os passos dele aceleraram atrás dela. Você pode parar um segundo? Você está transformando isso em algo que não precisa ser. Aquilo a fez parar. Não foi a confissão. Nem mesmo a humilhação. Foi aquela frase. Ela se virou devagar. Caleb parecia irritado, não envergonhado. A gravata frouxa, o rosto corado pelo álcool. Atrás dele, a porta do salão continuava entreaberta. A família dela ainda estava lá dentro. Assim como Alyssa, que tinha ficado pálida quando Caleb confessou a obsessão por ela. E em algum lugar além daquela porta, Darius Villano estava sentado, calado e indecifrável. Mireia olhou para o homem com quem planejava se casar e, de repente, se lembrou de quantas vezes já tinha ouvido alguma versão daquelas mesmas palavras. Voce está exagerando. Voce é sensível demais. Voce sempre imagina o pior. 6 anos de pequenas correcões, feitas para fazê-la desconfiar dos próprios instintos. 8 anos, ela disse. Caleb soltou o ar, impaciente. Eu estava bebado. Voce estava bebado quando disse isso agora. Voce estava bebado durante 8 anos? A mandíbula dele se contraiu. Aquilo já era resposta suficiente. Mireia sentiu algo desabar por dentro, mas por baixo da dor veio uma clareza estranha. Lembrou de ter perguntado por que ele ficava distante toda vez que Alyssa aparecia. Lembrou de Caleb rindo e beijando sua testa, dizendo que ciúme não era atraente. Pior, ele sabia exatamente onde feri-la. Depois de anos sendo a mulher mais gorda em ambientes que tratavam a magreza como bilhete de entrada, Mireia tinha confessado inseguranças que raramente colocava em palavras. Caleb tinha transformado tudo aquilo em arma. Toda vez que ela o questionava, de algum jeito a conversa terminava com Mireia se perguntando se ela simplesmente tinha medo de que um homem como ele acabasse querendo alguém mais bonita, mais magra, alguém como Alyssa. Você sabia? Mireia sussurrou. Sabia o quê? Que eu me culpava. A expressão de Caleb mudou, só um pouco, mas ela viu. Você deixou eu acreditar que meu corpo era o motivo de eu não me sentir segura com você. Mireia, para com isso. Não. A voz dela saiu baixa o bastante para fazê-lo parar. Você não tem mais o direito de usar minhas inseguranças para esconder sua falta de honestidade. Nenhum dos dois percebeu que a porta do salão tinha se aberto mais um pouco. Darius estava logo além dela. Não disse nada, mas ouviu cada palavra. Caleb passou a mão pelo rosto. Tá bom, eu agi mal, mas jogar fora 6 anos porque eu tive sentimentos por outra pessoa. Você me pediu em casamento e eu escolhi você. Mireia quase riu. Não, Alyssa te rejeitou sem nem saber que estava fazendo isso. Eu era o que sobrou. Pela primeira vez, Caleb não tinha resposta pronta. Então Alyssa apareceu atrás dele. Os olhos marejados, mas a voz firme. Você destruiu a mulher que te amava porque estava obcecado por alguém que nunca te quis. Caleb se virou. Alyssa, isso não é. Agora é. Mireia olhou para a irmã. Não havia traição ali. Só horror. Isso importava. Talvez amanhã tudo doesse de outro jeito. Naquela noite, Mireia só tinha forca para uma decisão. Ela não se casaria com um homem que a fez sentir gratidão por ser tolerada. Ela foi embora. Caleb chamou seu nome mais uma vez. Mireia nunca se virou. Darius a observou desaparecer pelas portas do restaurante. Depois olhou para o pequeno estojo de joia que ela tinha esquecido ao lado da cadeira. Gravada por baixo, havia uma marca de fabricante minúscula, uma lua crescente enrolada em uma chama.
Pela primeira vez naquela noite, a compostura de Darius Vilano mudou. Ele conhecia aquela marca. Estava gravada em uma caixa que ele guardava trancada no cofre particular havia anos. E de repente, Mireia Dalton não era mais apenas a mulher cujo noivado ele tinha visto desmoronar. Ela estava ligada à única pessoa que Darius jamais tinha conseguido esquecer, a mãe dele. 4 dias depois de romper o noivado, Mireia estava de volta ao trabalho. Não porque tivesse se recuperado, mas porque coração partido não cancelava boleto. O ateliê dela ocupava uma loja estreita entre uma alfaiataria e um sebo antigo. A vitrine da frente estava cheia de pecas que ela mesma tinha moldado, soldado, polido e, às vezes, refeito 3 vezes até ficarem do jeito certo. Ali, pelo menos, os erros podiam ser derretidos e ganhar outra forma. As pessoas eram menos cooperativas. O sino acima da porta tocou pouco depois do meio-dia. Mireia levantou os olhos da bancada de trabalho e quase deixou cair o alicate. Darius Vilano entrou. Ele parecia grande demais para o ateliê pequeno, e não era só por causa da altura ou dos ombros largos. 2 homens de terno escuro ficaram do lado de fora, com aquela atenção silenciosa de quem reparava em cada entrada, cada carro, cada estranho na calcada. O próprio Darius Now precisava de arma visível para parecer perigoso. Mireia tirou os óculos de proteção. Se foi Caleb que te mandou, vou decepcionar vocês dois. Não foi. Então isso, e uma notícia muito boa, ou bem pior. Algo quase mudou na expressão de Darius. Quase. Ele se aproximou do balcão e colocou uma pequena caixa de veludo entre os dois. Vim por causa disso. Mireia abriu. O bom humor dela sumiu. Dentro havia um antigo pingente de prata, em formato de ramo de oliveira, ao redor de uma pequena pedra azul. O tempo tinha amaciado o brilho, mas Mireia reconheceu o reparo perto do fecho. Ela mesma tinha feito aquilo, anos atrás. Eu me lembro desse. Darius a observava com atenção. Você consertou? Teve uma senhora. Mireia levantou o pingente com cuidado. O ateliê dela mal tinha sobrevivido ao primeiro ano ali. Ela precisava de cada centavo. Ainda assim, a senhora que trouxe o colar tinha contado o conteúdo da bolsa 2 vezes antes de perguntar, baixinho, se Mireia podia guardar a peca até ela juntar o dinheiro. Mireia consertou mesmo assim. Ela tentou me pagar em parcelas. Mireia disse. O olhar de Darius desceu até o pingente. O que você disse para ela? Mireia franziu a testa, procurando na memória. Alguma coisa bem dramática, provavelmente. Você disse para ela voltar quando aquilo significasse alguma coisa para ela. O silêncio se instalou entre os dois. Mireia levantou os olhos. O rosto de Darius seguia controlado, mas o luto vivia de outro jeito em pessoas controladas. Aparecia nas coisas que elas tocavam com cuidado. Ela era minha mãe. Ele disse. As palavras mudaram o ambiente. Mireia colocou o pingente de volta na caixa. Devagar. Sam não sabia. Esse era o objetivo. Darius explicou que a mãe, de vez em quando, ia a lugares sem o sobrenome Vilano, sem segurança, sem toda a máquina social que vinha junto de fazer parte da família dele. Ela queria conversas comuns com pessoas que não sabiam o que o filho controlava. Mireia tinha sido uma delas. Ela morreu 2 anos depois, ele disse. Sinto muito. Ele reconheceu com um leve aceno de cabeça. Depois da morte dela, Darius tinha encontrado o pingente dentro da caixa. Por baixo estava a marca minúscula de Mireia, a lua crescente e a chama. Ele nunca tinha encontrado a joalheira até o jantar de noivado. Você reconheceu minha marca? Eu reconheço qualquer coisa ligada a ela. Mireia o estudou. Os jornais chamavam Darius de empresário bilionário. Caleb tinha falado sobre garantir o investimento dele como se conseguir a aprovacaço de Vilano pudesse transformar a carreira dele da noite para o dia. Os boatos em torno de Darius eram mais sombrios. Homens como ele supostamente ofereciam favores que viravam de vida. Mireia não queria nenhum dos dois. Se você veio me pagar de volta, você não me deve nada. Eu sei. Aquela resposta a surpreendeu. Darius fechou a caixa. Você foi gentil com ela quando o nome dela não significava nada para você. Os olhos dele encontraram os de Mireia. Eu não esqueço coisas assim.
Por alguns instantes, ela não teve resposta sarcástica nenhuma. Ele se virou para a porta. Mireia piscou. Isso e tudo? Por hoje. O sino tocou quando ele saiu. Só então Mireia notou o sedã preto esperando na calcada, outro carro atrás dele, e o movimento discreto da equipe de segurança se fechando ao redor dele. Darius Villano tinha poder suficiente para deixar homens poderosos nervosos. Mesmo assim, tinha entrado no ateliê minúsculo dela sem pedir nada. Mireia olhou para a bancada, incomodada por uma percepixel que não conseguia explicar direito. Caleb tinha passado 6 anos fazendo gentileza parecer algo que ela precisava merecer. O homem mais temido que ela já tinha conhecido guardou na memória um único gesto dela por quase uma década. E Mireia tinha a sensação estranha de que ele ainda não tinha terminado de se lembrar. Darius voltou 2 dias depois. Dessa vez, Mireia estava preparada. Tinha passado 48 horas imaginando todo motivo possível para um homem como Darius Villano voltar. Gratidão. Dinheiro. Algum favor extravagante que ela teria que recusar com Educacau. Talvez ate alguma tentativa de intervir no desastre que Caleb tinha criado. Ela tinha preparado respostas para tudo isso. Darius arruinou o plano dela, colocando um contrato sobre a mesa. Mireia encarou o papel. O que é isso? Uma proposta. Essa palavra e eu não. Estamos nos falando no momento. Por um segundo, Darius pareceu genuinamente divertido. Negócios, ele explicou. A Villano Indústrias financiava uma fundacal criada em nome da mãe dele. A próxima coleca ou beneficente ia homenagear mulheres que reconstruíram a vida depois de dificuldade financeira, deslocamento ou perda. Darius queria que o ateliê de Mireia criasse uma linha de joias limitada, inspirada no pingente da Mae. Não um presente, não caridade, uma comissão. Mireia abriu o contrato e começou a ler. Darius esperou. 5 minutos se passaram, depois 10. Ela conferiu direitos de licenciamento, prazos de producal, propriedade dos desenhos originais, cronograma de pagamento, cláusulas de cancelamento e a linguagem sobre reproduções futuras. Quando Mireia chegou na última página, voltou para a página 3. Darius finalmente falou. A maioria das pessoas assina mais rápido. A maioria das pessoas provavelmente tem advogado. Posso providenciar um. Ela levantou os olhos. Esse seria o seu advogado. Uma pausa. Ponto justo. Mireia voltou ao documento. 20 minutos depois, ela circulou 2 cláusulas. Essa aqui da sua empresa aprovará-o sobre modificações depois da entrega. Sim, now. Darius ergueu uma sobrancelha. Se meu nome fica ligado a Colequeu, ninguém muda meus desenhos sem minha aprovação. Voshi está negociando comigo. Eu pensei que era para isso que servia um contrato. Algo no olhar dele ficou mais afiado. Não raiva, interesse. E a segunda cláusula. O período de exclusividade longo demais. Ele protege a Colecal. Também impede meu ateliê de aceitar certas encomendas por 18 meses. Faz 6, 12, 8, 10. Mireia se recostou. 9. E não vou cobrar a mais por fazer um bilionário negociar numa sala que cheira a solda. Darius a encarou. Depois pegou uma caneta. 9. Depois das revisões feitas, Mireia assinou. Darius olhou para as páginas. Você lê tudo mesmo. Eu acabei de passar 6 anos confiando no homem errado. Ela tampou a caneta. Agora eu leio tudo. O bom humor sumiu do rosto dele. Ele não disse que ela estava sendo ciniquista. Não sugeriu que Caleb tinha apenas cometido um erro. Só balancou a cabeça. Certo. Aquela única palavra a incomodou mais do que qualquer demonstração de pena teria feito. A primeira reunião de design aconteceu 3 dias depois, na sede da Villano Indústrias. Mireia esperava riqueza. Não esperava que o poder fosse tal silencioso. O lobby ocupava vários andares de pedra, vidro e luxo contido. A segurança reconheceu Darius antes mesmo de ele chegar na catraca. Executivos esperando perto de um elevador baixaram a voz quando ele passou. Ninguém correu até ele. Ninguém precisava. A autoridade dele parecia embutida no próprio prédio. Durante a reunião, porém, Darius nunca usou aquilo contra ela. Quando Mireia rejeitou uma pedra preciosa cara demais porque ela sobrecarregava o desenho,
O diretor criativo olhou para Darius. Darius olhou para Mireia. A Colecal e dela, ele disse. Aquilo encerrou a discussão. Nas semanas seguintes, os encontros viraram rotina. Mireia aprendeu que Darius bebia expresso sem acucar, odiava apresentações desnecessárias e conseguia calar uma sala, só ficando mais quieto. Darius aprendeu que Mireia rabiscava quando pensava, discutia com as pedras como se elas tivessem personalidade e usava humor seco toda vez que ficava desconfortável. Nenhum dos dois chamava aquilo que estava crescendo entre eles de atracal. Ainda não. Era mais fácil chamar de trabalho. Até que uma noite, Mireia chegou na sede carregando esbocos revisados e encontrou Darius sozinho perto das janelas da sala de reunião. Os desenhos dela espalhados na mesa. Ele estava estudando uma peca em particular. A peca central inspirada no pingente. "Você não gostou?" ela perguntou. Darius olhou para ela. "Minha mãe teria gostado." A resposta foi tal desprotegida que Mireia parou. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Depois Darius devolveu o esboco para a mesa com cuidado, e Mireia entendeu algo que não esperava. Ele não a tinha contratado por pena da mulher que Caleb descartou. Ele tinha confiado nela uma lembrança. Isso era muito mais perigoso, porque em algum ponto entre contratos, discussões e reuniões silenciosas, Mireia também tinha começado a confiar nele pequenos pedaços de si mesma. Caleb esperou a Mireia estar sozinha. Já quase na hora de fechar, o sino acima da porta do ateliê tocou. Mireia levantou os olhos de uma bandeja de pecas de prata inacabadas e sentiu o corpo inteiro travar. Caleb estava parado ali, usando o terno azul marinho que ela mesma tinha ajudado a escolher. Durante 6 anos aquele rosto significou lar. Agora significava cansaço. "Você precisa ir embora." "Só quero 5 minutos." "Não." Mireia. Ali estava. Aquele tom suave e paciente que ele usava sempre que queria que a recusa dela soasse irracional. Ela largou as ferramentas. "O que você quer?" Caleb interpretou a pergunta como permissão e deu um passo à frente. "Eu tive tempo para pensar. Parabéns." A boca dele se apertou. "Eu estava confuso naquela noite. Você estava impressionantemente específico para um homem confuso. Eu disse coisas terríveis. Eu sei disso." Ele se aproximou do balcão. "Mas o que aconteceu com a Alissa foi complicado." Não foi. Você amou alguém que não te amava. Depois usou a irmã dela como substituta. Isso não é justo." Mireia quase admirou o descaramento. Durante anos, Caleb tinha tido a habilidade extraordinária de feri-la e depois fazer ela defender a legitimidade de ter sido ferida. Ela não se sentia mais obrigada a participar disso. "Então por que você está aqui?" Caleb hesitou. "Eu acho que a gente jogou fora algo bom." "A gente? Eu sei que cometi erros. Mas você e eu funcionávamos. Você entendia minha agenda. Você apoiava o que eu estava construindo. Minha família te ama. Sua família." Mireia o encarou. E de repente entendeu. Caleb não estava descrevendo o amor. Estava listando os cervicos. Ela tinha acalmado ele antes de apresentá-los, entretido esposas de investidores, lembrado o aniversário da mãe dele, reorganizado a própria agenda em volta das reuniões dele, e passado anos fazendo as ambições dele parecerem um futuro compartilhado. Ele sentia falta da infraestrutura, não de Mireia. Então os olhos dele foram ate os painéis de apresentacal atrás dela. O logo da Fundacal Vilano estava impresso no topo. A expressão dele mudou, só por um segundo, mas Mireia viu. "Você está trabalhando direto com o Vilano agora?" Ali estava. O motivo real. O maior empreendimento de Caleb tinha travado enquanto ele procurava respaldo institucional. Nos meses antes do jantar de noivado, ele tinha falado obsessivamente sobre a Vilano Indústrias como um investidor capaz de torná-lo intocável no mercado imobiliário da cidade. Mireia cruzou os braços. "Por que isso importa?" "Não importa. Mireia, eu estou tentando consertar a gente. Não existe a gente. Você não quer dizer isso. Eu devolvi seu anel." Você estava emotiva. Mireia riu. Não com amargura. Riu de verdade. O rosto de Caleb endureceu. "O quê?" "Você confessou que amava minha irmã no nosso jantar de noivado. Me chamou de a que estava disponível.
E de algum jeito ainda está aqui explicando minhas próprias decisões para mim. A compostura dele rachou. E o que exatamente você está fazendo com o Darius Vilano? Trabalhando. Sou isso. O bom humor de Mireia sumiu. Caleb se aproximou. As pessoas estão comentando. As pessoas geralmente comentam. Você está me envergonhando, andando por aí com outro homem. Por um segundo, Mireia só ficou olhando. Depois, o absurdo tomou conta dela. Ela riu de novo. Você admitiu que amava minha irmã no nosso jantar de noivado. O rosto de Caleb corou. Acho que a vergonha sobreviveu sem minha ajuda. Um som baixo veio da porta. Caleb se virou. Darius estava logo dentro do ateliê. Vestia um terno cinza chumbo, uma mão apoiada frouxamente ao lado do corpo. Pela vitrine, Mireia conseguia ver um dos seguranças dele esperando ao lado de um sedã preto. Darius claramente tinha ouvido o suficiente. Caleb se endireitou na hora. Senhor Vilano, a transformacal foi quase insultante. A raiva dele sumiu sob um charme profissional. Darius olhou para ele sem responder. Caleb ajeitou o paleto. Na verdade, que bom que o senhor está aqui. Eu estava esperando podermos discutir o empreendimento Baía do Vento. Meu escritorio enviou. Não. Uma palavra. Caleb piscou. O senhor nem ouviu a proposta? Ouvi. E, expressou de Darius, continuou perfeitamente calma. Não tive interesse. Mireia notou o passado, mas não disse nada. Caleb notou. Não tinha? Darius olhou para ela. Caleb seguiu o olhar dele. E pela primeira vez, Mireia viu medo por baixo da confiança do ex-noivo. Não medo de que Darius fosse feri-lo. Medo de que a mulher que Caleb tinha considerado seguramente sob seu controle agora estivesse em um lugar onde ele não conseguia mais alcançá-la. Mireia foi até a porta e abriu. Essa conversa acabou. Caleb olhou para ela, depois para Darius. Parecia esperar que um dos dois negociasse. Nenhum negociou. Por fim, ele saiu. Mireia fechou a porta atrás dele. Quando se virou, Darius a observava. O quê? Ela perguntou. O canto da boca dele se moveu. Nada. Você está sorrindo. Mal. Ainda conta. Darius tirou o casaco e colocou sobre uma cadeira. Vim discutir os prototipos finais. Mireia pegou o lápis. Então tenta não parecer tal entretido. Dessa vez ele sorriu de verdade. E Mireia odiou o quanto gostava de ser o motivo daquilo. Adrian Cole trouxe café numa terça-feira. Aquilo não deveria ter importado. Adrian era cliente de Mireia havia quase 3 anos. Um arquiteto que encomendava pecas, sob medida, toda vez que um projeto dele alcançava um marco. Era bonito, bem-sucedido, irritantemente pontual, e um dos poucos homens capazes de passar 20 minutos discutindo acabamento de metal sem fingir uma expertise que não tinha. Também estava recém-solteiro. Mireia descobriu isso quando ele colocou 2 cafés na bancada de trabalho e disse: Antes que você pergunte, o segundo não e pagamento. Eu não ia perguntar. Você pareceu desconfiada. Eu cancelei um casamento recentemente. Desconfiança virou meu novo hobby. Adrian riu. Perguntou se ela queria jantar algum dia. Mireia se surpreendeu ao dizer sim. Não porque estivesse desesperada por um encontro. Não estava. Mas dizer sim parecia diferente das escolhas que ela tinha feito com Caleb. Não havia cálculo sobre se ela era desejável o suficiente. Nenhuma gratidão por um homem atraente ter reparado nela. Ela simplesmente queria jantar. Então aceitou. Infelizmente, Darius chegou 3 minutos depois. O olhar dele foi de Adrian para Mireia, depois para o café extra. Adrian estendeu a mão. Adrian Cole. Eu sei. Claro que sabia. Darius apertou a mão dele uma vez. Mireia observou os 2 homens com crescente diversão. Adrian acabou saindo, prometendo mandar mensagem sobre sexta-feira. A porta se fechou. Silêncio. Darius encarava o café. Mireia esperou. Ele continuou encarando. Você tem algum problema? Não. Você está encarando o café dele há 30 segundos. Café ruim me irrita. Você nem provou. Eu percebo. Mireia se apoiou no balcão. Para um homem que controlava corporações, redes de segurança, empreendimentos de luxo
e uma organiza cal que as pessoas só discutiam com cuidado, atrás de portas fechadas. Darius Villano era surpreendentemente ruim em fingir que não estava com ciúme. Adrian me chamou para jantar. Eu imaginei. E nada. Darius abriu a pasta que tinha trazido. Mireia sorriu. Nas 2 semanas seguintes, Adrian apareceu com frequência suficiente para virar uma perturbacal silenciosa na existência disciplinada de Darius. Flores chegaram uma vez. Darius as encarou como se tivessem violado alguma norma de zoneamento. Quando Adrian ligou durante uma reunião de design, Darius de repente ficou intensamente interessado numa planilha que já tinha revisado. Mireia gostou disso mais do que deveria. Mas por baixo da comédia, havia algo que ela precisava entender. Darius estava acostumado a controlar. As pessoas esperavam as decisões dele. Executivos reorganizavam agendas em torno dele. Homens com conexões políticas pesavam as palavras antes de discordar. Mireia não se tornaria mais um território dentro do império dele. Numa noite, depois que Adrian a convidou para a abertura de uma galeria, ela flagrou Darius observando ela do outro lado do ateliê. Você quer que eu pare de vê-lo? A resposta dele veio rápido demais. Isso seria conveniente. Para quem? Silêncio. Mireia ergueu a sobrancelha. Exatamente. Darius fechou a distância entre eles, parando do outro lado da bancada. Eu não gosto dele. Você mal o conhece. Eu sei o suficiente. Isso não e argumento. Não é. A admissão a surpreendeu. Darius olhou para baixo, para as mãos dela, onde pó de prata ainda grudava nos dedos. Estou acostumado a eliminar complica-caos. O bom humor de Mireia desapareceu. Adrian não e uma complica-cal. Ele e uma pessoa. Eu sei. E eu não sou algo que você está competindo para conquistar. Os olhos dele voltaram para os dela. Isso eu também sei. Ela acreditou nele. Foi isso que tornou o momento perigoso. Caleb teria virado a conversa contra ela. Teria chamado ela de defensiva, acusado de estar entendendo tudo errado e depois punido com distância até ela pedir desculpas. Darius simplesmente ficou ali e aceitou um limite que não gostava. Mireia se suavizou. Então o que exatamente te incomoda? Talvez pela primeira vez desde que o conhecera, Darius Villano parecia um homem diante de um problema que a influência dele não o conseguia resolver. Ele pode te pedir coisas que eu não tenho direito de pedir. A respiracal dela travou. E, Darius disse antes que ela respondesse, eu não gosto de descobrir que isso me incomoda. O sorriso de Mireia voltou devagar. Isso parece difícil. E, eu deveria sentir pena de você? Não. Ótimo. Ela voltou ao esboco. Darius ficou ao lado da mesa. Depois de um momento, Mireia levantou os olhos. Sabe, homens normais às vezes convidam mulheres para sair. Já ouvi rumores. Ela riu. A expressão de Darius se suavizou com o som, mas ele não o perguntou. Não naquela noite. E estranhamente, Mireia o respeitou mais por isso. Porque Darius estava começando a entender algo que Caleb nunca entendeu. Querer alguém não criava direito sobre essa pessoa. Se ele queria que Mireia Dalton o escolhesse, então Ati, o homem mais temido da cidade, teria que fazer a única coisa que o poder não conseguia fazer por ele. Ele teria que dar a ela a liberdade de escolher outra pessoa. O projeto de Caleb começou a desmoronar em silêncio. O empreendimento Baía do Vento tinha parecido impressionante nas apresentações. Residências de luxo, espaço comercial, escritórios privados e um hotel à beira-mar, tudo embrulhado como o projeto que faria de Caleb um dos incorporadores sérios da cidade. O que Caleb tinha deixado de divulgar era o quanto tudo aquilo dependia de outras pessoas dizerem sim. Uma dessas aprovações pertencia a uma subsidiária de financiamento e infraestrutura controlada pela Villano Indústrias. Mireia descobriu isso quando Caleb apareceu no ateliê de novo e, dessa vez, não fingiu que a queria de volta. Eu preciso que você fale com o Villano. Mireia não levantou os olhos da pulseira que estava polindo. Não. Você nem ouviu o que eu preciso. Isso porque a resposta chegou antes da explicação. Caleb se aproximou da bancada. Meu empreendimento está travado. Parece algo para discutir com sua equipe de desenvolvimento.
A subsidiária do Vilano rejeitou nosso pacote de financiamento. Mireia finalmente olhou para ele. E você acha que eu controlo Darius? Eu acho que ele vai te ouvir. A suposição apertou o estômago dela. Por semanas, ela tinha trabalhado para separar o que estava construindo do homem a quem estava lentamente se apegando. A Colacao Fundacao levava o nome dela porque ela tinha conquistado o contrato. A lista crescente de clientes existia porque as pessoas queriam os desenhos dela. Caleb ainda a via como alavanca. Só o homem poderoso ao lado dela tinha mudado. Não. A expressão dele endureceu. Mireia, uma conversa poderia salvar 18 meses de trabalho. Então, você deveria ter apresentado um projeto que valesse a Provacal. Você não sabe nada sobre esse negócio. Exatamente. Por isso não estou interferindo nele. Caleb riu sem humor. Então, e assim que funciona agora? Ela largou o pano de polir. Como que funciona? Você fica do lado do Darius Vilano e, de repente, importante demais para responder qualquer um. Os olhos de Mireia se estreitaram. Não, eu finalmente aprendi que te responder não e obrigacal. O rosto de Caleb ficou vermelho. Você acha que as pessoas não sabem o que você está fazendo? Desenhando joia? Você sabe o que eu quero dizer. Ele se inclinou mais perto. Você perde o noivo, e em poucas semanas, está andando por aí com um chefe de máfia que pode destruir meu projeto. Você espera que eu acredite que isso, e coincidencia? Mireia ficou muito quieta. Caleb confundiu o silêncio dela com fraqueza. Sempre confundia. Então ok, ele continuou. Vingança ou você está dormindo com ele para conseguir isso? Em outros tempos ela teria dado um tapa nele. O pensamento atravessou o corpo dela quase como memória muscular. Depois sumiu. Mireia caminhou calmamente até a porta da frente e abriu. Sai. Caleb a encarou. Sou isso? Sim. Ou o quê? Ou eu chamo a polícia. Um movimento atrás dele fez Caleb se virar. Darius estava perto da entrada do fundo do ateliê. Tinha chegado minutos antes para uma revisão final da Colacao da Fundacao. Mireia estava tal concentrada em Caleb que não tinha ouvido ele entrar pela porta dos fundos. A expressão de Darius era indecifrável. Isso era pior do que raiva. Caleb deu um passo para trás. Por um momento, Mireia quase conseguia ver os cálculos passando atrás dos olhos dele. Darius controlava interesses legítimos suficientes para fechar portas que Caleb desesperadamente precisava manter abertas. E além daquelas empresas, ficava o outro império vilano. O construído sobre lealdade, segurança particular, influência clandestina e consequências que homens como Caleb preferiam não testar. Darius poderia tê-lo ameaçado. Poderia ter encerrado o confronto com um telefonema. Em vez disso, olhou para a porta aberta que Mireia segurava. Depois para Caleb. Ela te respondeu. Nada mais. Caleb engoliu em seco. Isso e entre eu e a Mireia. Não. Mireia disse. Não é. Ela segurou a porta ainda mais aberta. Caleb olhou para ela uma última vez, talvez esperando que a mulher que passou 6 anos suavizando os problemas dele reaparecesse. Ela não reapareceu. Ele saiu. Mireia trancou a porta atrás dele. Por alguns segundos, o ateliê ficou em silêncio. Depois Darius falou. Você podia ter me ligado. Mireia se virou. Eu não precisei. Eu sei. Nenhum orgulho ferido, nenhuma insistência de que proteger ela era um direito dele, só reconhecimento. Aquilo importou mais do que Mireia queria admitir. O que acontece com o projeto dele? Ela perguntou. Nada que já não estivesse acontecendo. Darius tirou uma pasta debaixo do braço. Não. Darius tirou uma pasta debaixo do braço e colocou na bancada dela. Os números dele eram fracos. As divulgações, incompletas. O comitê de risco rejeitou o financiamento antes de qualquer um saber que você e eu estávamos trabalhando juntos. Mireia soltou um suspiro que não percebia estar segurando. Darius notou. Eu não vou usar minhas empresas para acertar contas da sua história pessoal. E a outra parte do seu império. O olhar dele segurou o dela. Uma pergunta perigosa. Uma resposta verdadeira. Sou se sua segurança precisar disso. Mireia balancou a cabeça devagar. Havia um poder imenso parado no ateliê dela, mas pela primeira vez em anos,
A coisa que a fazia se sentir mais segura não era o que um homem estava disposto a fazer por ela. Era o que ele estava disposto a não fazer. A Colecao da Fundacal esgotou em 11 dias. Mireia tinha se preparado para números respeitáveis, talvez atenca o suficiente para trazer alguns clientes novos para o ateliê. Em vez disso, os pedidos chegaram mais rápido do que ela conseguia processar. Uma pública call de design destacou a Colecao. 2 redes de luxo entraram em contato sobre parcerias. Uma cliente particular encomendou uma peça de aniversário que valia mais do que Mireia tinha ganhado em alguns dos primeiros meses do negócio. Pela primeira vez, expandir deixou de ser fantasia. Ela assinou o contrato de aluguel da loja vizinha com o próprio dinheiro. Quando Darius chegou e a encontrou no meio de amostras de tinta, plantas de obra e caixas ainda fechadas, ele observou o caos. Você expandiu. Expandi. Você não me contou. Você não. Esta no contrato de aluguel. Os olhos dele se estreitaram levemente. Mireia sorriu. Então Darius notou a garrafa de espumante barato na mesa dela. De jeito nenhum. Ela o encarou. Como assim? Se estamos comemorando, eu vou trocar isso. Você está ficando controlador de novo. Isso. E diferente. Como? Esse espumante e uma ofensa à civilização. Mireia riu. Meses antes, a desaprovacal dele poderia tê-la deixado na defensiva. Agora ela entendia a diferença entre Darius ter uma opinião e Darius achar que a opinião dele era uma ordem. Ele também tinha aprendido a diferença. Naquela noite, depois que os operários foram embora, os dois sentaram na extensão inacabada do ateliê, com comida para viagem entre eles. Nenhum segurança dentro. Nenhum executivo esperando por Darius. Por uma vez, ele era simplesmente um homem sentado ao lado de uma mulher para quem tinha passado meses inventando motivos cada vez mais desnecessários para visitar. Mireia sabia disso. Você não precisa mais revisar pessoalmente o estoque da Fundacal. Eu sei. O gerente do contrato manda relatórios. Sim. E na terça passada você veio aqui porque supostamente precisava de esclarecimento sobre um fecho. Era um fecho importante. Já estava aprovado. Darius olhou para ela. Mireia cruzou os braços. Então por que você continua voltando? Silêncio. Darius conseguia negociar aquisições de centenas de milhões sem hesitar. Aquela resposta demorou mais. A primeira vez, ele disse, eu vim por causa da minha mãe. A expressão de brincadeira de Mireia se suavizou. Eu sei. Vi sua marca naquele estojo de joia no jantar. Durante anos, eu me perguntei quem tinha consertado o pingente dela. O olhar dele desceu rápido para as mãos de Mireia. Ela falou de você uma vez. Mireia piscou. O que ela disse? Que uma joalheira jovem tratou ela como se importasse antes mesmo de saber quem ela era. Mireia engoliu em seco. Eu mal lembro do que a gente conversou. Ela lembrava. Darius ficou quieto por um momento. Eu também. Mireia olhou em volta do ateliê inacabado, de repente incapaz de se esconder atrás do humor. E agora? Os olhos dele voltaram para os dela. Agora eu fico inventando motivos para voltar. Um sorriso escapou dela. Isso e patético para um chefe de máfia. Tem sido um ajuste difícil. Ela riu baixinho. Darius não riu. Não dessa vez. Mireia, algo na voz dele mudou o ar entre os dois. Ele se aproximou, mas parou antes de tocar nela. Aquele detalhe importava. Darius conseguia comandar salas inteiras sem levantar a voz. Conseguia mover dinheiro, empresas, equipes de segurança e homens cuja lealdade era construída sobre coisas que Mireia deliberadamente não perguntava. Mas ali, com ela, ele esperou. O Caleb te escolheu porque outra pessoa não o escolheu. A antiga ferida se apertou. Darius viu aquilo. Continuou com cuidado. Ele fez você sentir que a falha dele em reconhecer seu valor era prova de que você tinha menos valor. Mireia baixou os olhos. Por anos, ela tinha se medido contra as mulheres que Caleb notava. Corpos menores, rostos diferentes, Alissa. Mesmo depois de deixá-lo, uma parte dela ainda carregava a pergunta humilhante de por que ela não tinha sido suficiente. Darius estendeu a mão em direção a ela, depois parou. Mireia fechou a distância sozinha, colocando a mão na dele. Só então os dedos dele se fecharam em volta dos dela.
E eu estou te escolhendo porque não existe mais ninguém que eu queira. A respiracal de Mireia travou. Meses atrás, essas palavras teriam sido suficientes. Ela poderia ter confundido ser intensamente desejada com estar segura. Ela sabia melhor agora. Então Nau respondeu na hora. Darius, Nau exigiu resposta. Nau lembrou o que podia oferecer. Nau perguntou se Adrian ainda estava por perto. Simplesmente esperou. Mireia estudou o homem que as pessoas temiam recusar. E se eu precisar de tempo? Pega. E se a resposta Nau for a que você quer? A mandíbula dele se contraiu, quase imperceptível. Então Naue. Ela examinou o rosto dele. Você realmente aceitaria isso? Nau. Mireia ergueu a sobrancelha. Darius completou. Eu ia odiar em particular e me comportar direito. O riso dela quebrou a tensão. Essa deve ser a ameaça mais emocionalmente saudável que você já fez. Tenho praticado. Mireia se aproximou mais. Adrian tinha continuado amigo dela depois que ela contou, com honestidade, que os sentimentos dela estavam indo para outro lugar. Caleb tinha ensinado a ela como era se agarrar a um relacionamento, porque perdê-lo parecia pior do que ser diminuída dentro dele. Darius estava ensinando algo diferente. Ele conseguia querer sem exigir, proteger sem substituir o julgamento dela, esperar sem puni-la por fazê-lo esperar. Mireia levou a mão livre ante o rosto dele. Isso não, e vingança contra o Caleb. Eu não ia querer isso se fosse. E eu não tenho interesse em virar algum objeto bonito no seu império. Vote discutiu comigo demais para isso ser possível. Ela sorriu. Então Mireia o beijou. Devagar, porque escolheu fazer isso. Darius não a puxou mais perto ante que ela o fez primeiro. Lá fora, a cidade ainda conhecia Darius Villano como um homem cujas decisões raramente precisavam da permissão de ninguém. Dentro do ateliê inacabado de Mireia, ele descobriu que a resposta que mais queria na vida não significava nada a menos que fosse dada livremente. E Mireia descobriu algo também. Ser escolhida primeiro parecia bom, escolher por si mesma parecia melhor. Um ano depois, Mireia estava diante de um espelho, usando um vestido de noiva que nunca tinha sido desenhado para fazê-la parecer menor. Ele acompanhava as curvas dela em vez disso. O tecido marfim macio emoldurava o corpo que ela um dia deixou Caleb transformar em prova contra ela. Nada tinha sido escondido. Nada precisava de correcal. Atrás dela, Alyssa ajeitava o véu. Você está encarando. Estou pensando. Isso parece perigoso no dia do seu casamento. Mireia sorriu para Irma pelo espelho. Um ano tinha mudado mais do que o estado civil dela. O ateliê ampliado agora empregava 4 pessoas. Os desenhos dela eram vendidos por 2 redes de luxo, e outra coleção estava marcada para o outono. Darius tinha oferecido conselho quando ela pediu. Apresentações quando ela quis. Dinheiro, nunca. Mireia tinha construído a próxima versão da própria vida sozinha. Adrian continuava cliente, e com o tempo, virou amigo de verdade. Caleb não continuou nada. O empreendimento Baía do Vento desmoronou depois que auditores e credores descobriram inconsistências financeiras, projetos infladas e divulgações que a empresa dele deveria ter feito meses antes. Darius nunca tocou naquilo. Caleb tinha destruído o próprio futuro sem ajuda de ninguém. Mireia achou aquilo estranhamente satisfatório. Alyssa apertou o ombro dela. Pronta? Mireia soltou o ar. Sim. Darius esperava do lado de fora da sala da cerimônia. Mesmo no dia do casamento, a segurança se misturava discretamente com a propriedade. Homens que controlavam negócios, sindicatos, contratos e cantos menos respeitáveis da cidade tinham chegado cedo em vez de arriscar deixá-lo esperando. Ainda assim, quando Mireia se aproximou, Darius não pareceu interessado em nenhum deles. Só nela. O olhar dele percorreu ela devagar, admiração inconfundível, mas nunca a reduzindo ao corpo dentro do vestido. Mireia sorriu. Sabe o que é engraçado? Normalmente, quando você diz isso, eu fico preocupada. O pior noivado da minha vida me apresentou ao meu marido. A expressão de Darius esfriou na hora. Eu prefiro não agradecer ao Caleb por nada. Ela riu. Depois ele olhou para ela com mais cuidado. Ainda nervosa?
Mireia balancou a cabeça. Darius estendeu a mão, mas Nau assegurou. Quer ir embora? 1 ano antes, Mireia poderia ter pensado que amor se provava por um homem se recusar a deixá-la ir. Agora, ela entendia melhor. Amor também era a porta continuar aberta, a escolha continuar sendo dela. Ela colocou a mão na dele, Nau dessa vez. Os dedos de Darius se fecharam em volta dos dela. Então o homem que uma cidade inteira tinha aprendido a temer, caminhou rumo ao próprio casamento, ao lado de uma mulher que não precisava mais da escolha de ninguém para provar o próprio valor. Mireia um dia acreditou que ser amada significava ser selecionada em vez de outra pessoa. Agora ela sabia diferente. Darius a tinha escolhido primeiro, mas antes que ela pudesse realmente escolhê-lo, Mireia finalmente tinha aprendido a escolher a si mesma.